só de longe. O Bevé faz um cálculo lá aproximado, não sei como é que ele conseguiu, Verônica estava lembrando, que nos 3 anos do ministério dele, pouquíssimas pessoas, dada a multidão que queria vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, chegaria próximo a ele. E quando ele fala para os apóstolos, né, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eles não entenderam aquilo. Hoje a gente entende, irmãos. É porque Jesus está em todos os lugares. Nós não precisamos mais buscar para tocá-lo. Ele mesmo veio e tocou em nosso coração. Não precisamos ir para ouvi-lo, ele já está dentro de nós para falar conosco. Então, Paulo fala que o ministério do Espírito Santo é muito maior. É muito maior do que a própria glória que Moisés tinha, porque a glória que ele tinha, que o seu rosto brilhava, durante aquele mesmo dia, a palavra fala, desvanecia, ou seja, ele perdia o brilho. Acho que a expressão é essa, né? Tanto que ele colocava um véu para os judeus não virem a glória indo embora do rosto dele. Então, Beth, na verdade, a gente subindo ou descendo, a glória vai permanecer conosco. Porque temos a unção do Santo, o Espírito dentro de nós. Então, isso é precioso demais, irmãos. Por isso, não é à toa que Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos de Deus. Enchei-vos de Cristo. Eu queria começar essa segunda parte falando da mudança que a vinda do Espírito Santo veio para a humanidade. Quero trazer algumas palavras que o Jorge traz, o Jorge Mitian, muito precioso, e isso mexeu muito comigo. E tem mexido, eu tenho repartido com quem eu posso. Mas eu quero começar lendo 1 Coríntios 2, 11 a 14. Na verdade, eu não vou ler, eu vou só falar o que está escrito aqui. 1 Coríntios 2, 11 a 14, o apóstolo Paulo fala que ninguém sabe as coisas de Deus. Ninguém, senão o Espírito de Deus. E que o homem natural não pode, ele pode até tentar, mas não pode compreender as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucuras. E elas só podem ser entendidas, discernidas espiritualmente. Então, a obra que Jesus fez ao ser crucificado, exaltado e enviar o seu Espírito, transcende a nós como igreja. E nós vamos entender isso pelo Espírito Santo. Atos 2, de 14 a 21, nos diz, tu pode colocar, Felipe, a referência só aí, fala que Pedro com os apóstolos, eles disseram que ali estava acontecendo o que estava escrito em Joel, derramarei do meu Espírito sobre a igreja só, sobre toda a carne. Toda a carne, todo aquele que invocar o nome do Senhor, toda a carne, todos, o Espírito Santo não veio só sobre os 120. Os 120 foram batizados no Espírito, pelo Espírito. Mas a palavra fala que ele foi derramado sobre toda a carne. Nós destacamos apenas os 120, mas a palavra cumprida aqui, ela se refere a todos os homens. Mas nós focamos apenas nos 120, foi a primeira parte do nosso encontro. A palavra declara que o Espírito Santo foi derramado. É uma obra já feita sobre toda a carne. Há uma diferença em ser batizado no Espírito. Aqueles que recebem o Espírito e aqueles cujo Espírito está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando em toda a carne. É preciso compreender que o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne já foi uma obra realizada, assim como a obra de Cristo na cruz em favor de todos os homens. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a palavra declara que Deus estava em Cristo, como nós lemos, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Por isso o Espírito pode ser derramado sobre toda a humanidade. Por quê? Porque Jesus já completou a obra na cruz. Quando ele fala, está consumado, está feito. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, é o que João 1,29 diz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não vai fazer isso, ele já fez. Jesus não vai morrer na cruz, ele já morreu. Ele já pagou a dívida de quem? De todos os homens. Desse que você está colocando no primeiro nível ali da sua lista.
Vai ficar para a gente a lista, né? A lista de Deus, que Deus colocou no teu coração, Deus vai tirando ali, em nome de Jesus. Mas esse primeiro nome da lista, como a irmã colocou, que às vezes é aquele que nós, Senhor, a obra de Cristo para ele já está completa, foi realizada. Por isso, o Espírito Santo disse, agora sim. O Pai disse, completei a obra em Cristo, está consumado, Jesus ressuscitou, foi exaltado e ele envia o seu Espírito. Batiza os 120 e entra, se une àqueles que se arrependem e reconhecem-o como Senhor. Mas sobre toda a carne o Espírito está derramado. Glória a Deus, era para você dar glória a Deus. Deus havia dito pelo Joel, não nosso querido Joel, Joel capítulo 12, 28, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você acha que quem convenceu a pessoa que você falou de Jesus, aqueles que vieram aqui e disseram como Léo, né? Eu era carne de pescoço, né, Léo? Ainda bem que, Senhor, a cruz tira toda a carne da gente, né? Mas quem convence uma pessoa como você? Espírito Santo. O Espírito Santo já estava trabalhando na tua mente, no teu coração. Por quê? Porque ele já foi derramado sobre toda a carne. Não tenha dúvidas que Deus está falando aos corações das pessoas que você colocou na lista. Se eles vão se converter ou não, eu não posso te afirmar, uma coisa eu sei. Você vai crer até o final. Mas como Paulinho nos lembrou, ainda não é o final. Amém? Amém? Ainda não é o final. Aleluia. A palavra de Deus não pode falhar, irmãos. Pedro disse que aquilo era o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro fala às multidões e diz, olha, isso é o que aconteceu. Isso é o que estava para acontecer. Isso é o que estava dito na palavra. A palavra não pode falhar. No dia de Pentecostes, naquele dia que nós lemos aqui, Deus cumpriu a sua promessa e derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Aí fica mais fácil o nosso trabalho, irmãos. Então, a pergunta, inclusive o Jorge fala isso, o que falta para as coisas acontecerem, para o grande avivamento acontecer, para aquilo que nós esperamos em todas as nações, o que falta? Falta algo simples, falta ação conjunta, e Fernando falou aqui, e daqui a pouco eu vou entrar em Gênesis, aí vem o segundo momento dessa parceria que Deus tem nos falado acerca do fazer discípulos. Sabe qual é a parceria? É tu de um lado pregando o reino, e o Espírito Santo convencendo o coração. Aleluia! O Evangelho que nós estamos aprendendo. Você crendo no teu chamado, como Paulinho nos falou pelo Espírito, com o Evangelho do reino, claro, na tua mente e coração, como o Senhor nos falou com o Fernando, em parceria com o Espírito Santo, que já foi derramado sobre toda a carne. Quero voltar ao que o Fernando falou no início aqui, acerca de Gênesis. Gênesis 1, de 1 a 3, que fala no princípio, criou Deus os céus e a terra. Fernando nos lembrou, e a terra estava vazia, sem forma, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e a luz foi feita. Eu não quero aqui entrar em detalhes, porque realmente nós não sabemos de tudo, graças a Deus, só Deus sabe. E nem quero ir atrás de todo o conhecimento, porque isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero me alimentar da árvore da vida, amém? Como você. Nós temos 3 etapas aqui nesse texto. A primeira etapa é que Deus criou os céus. Deus fez todas as coisas. A segunda era que a terra estava sem forma e vazia. Como o Fernando falou, porque ela estava assim, um texto não é claro. Alguns interpretam que foi Lúcifer quando caiu, quando foi expulso dos céus, mas nós não temos certeza. O que a Bíblia diz é que nesse segundo período, a terra estava sem forma e vazia. Também diz a Bíblia que nesse segundo período, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por ter sido assim por séculos, pode ter sido assim por milênios, ninguém sabe, apenas um dia Deus criou algo, naquele dia algo aconteceu, e no segundo dia foi as mesmas coisas. Deus criando outras coisas. Isso pode ter sido por séculos, a terra sem forma e vazia, e o Espírito pairando sobre a face das águas.
E o que aconteceu? Aconteceu o que nós estamos sendo instruídos pelo Espírito aqui. O Espírito Santo agindo e Deus traz uma palavra. Eu quero dizer que essa parceria produz algo extraordinário. A palavra que Deus diz, com o mover do Espírito Santo, gerou a vida. Haja luz. E a luz passou a existir. Mas o Espírito pairava e Deus traz uma palavra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia. É muito importante que saibamos e creiamos que desde o dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado, está pairando sobre toda a carne. Aleluia. Toda a carne significa todas as nações, todas as pessoas, em todos os lugares. O primeiro da sua lista, o último da sua lista, em todos os lugares. Deus não é Deus de derramar algo ali, esqueci ali, meu Deus, eu esqueci Arapiraca. Deus não esquece em lugar nenhum. Toda a terra, todas as pessoas, em todos os lugares, o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Senão nós vamos dizer que a palavra é mentirosa. Irmãos, Jorge fala algo aqui que eu queria trazer, com muito temor e tremor, mas para que gere em nosso coração a expectativa de que isso vai mudar. Na maioria dos lugares, nada está acontecendo. Embora o Espírito Santo tenha sido derramado sobre toda a carne, como Nando lembrou para a gente, o caos, a desordem continuam a reinar. A terra, as famílias, os corações continuam sem forma e vazios. Há uma desordem nos corações, nas famílias, nas nações. A escuridão, me parece que é isso que a gente tem observado nesses últimos dias, continua a reinar. E o que é que está faltando? Se o Espírito já foi derramado sobre toda a carne, está faltando o que Deus tem nos encorajado desde o primeiro dia aqui, falando através de Paulo, de Fernando. O que está faltando é nós entendemos o nosso chamado e nós declaramos a palavra. Porque o Espírito já está trabalhando nos corações. O que falta é você e eu abrirmos a boca e declararmos o Evangelho do Reino. Assim que liberamos a palavra, isso aqui é fé, irmãos. Presta atenção. Você pode até duvidar, dizer assim, quer dizer que, então todo mundo que eu for falar vai se converter, mas se não se converter, está repreendido, cai por terra, e não, a gente pensa demais. Como o Fernando falou, vamos obedecer e vamos crer, senão vou dizer que a palavra é mentirosa. Deus já está falando aos corações. Se você encontrar esse homem de fé que está abrindo o coração para aquilo que Deus está falando com ele, e a palavra vem, um evangelho, como nós aprendemos ontem, sem um evangelho, como ouvirão, se não há quem pregue, significa que estão esperando ouvir, para crer. Por quê? Porque ouvir com a ação do Espírito gera luz, gera conversão. Eu tenho que crer nisto, porque senão eu vou me calar. E o Espírito Santo continua falando, esperando. Queridão, eu sou teu parceiro, vem e faz a tua parte, porque eu estou fazendo a minha. Ou você acha que, de novo, com a vozinha de Fernando, foi tão impactante isso. Como é que a pessoa vai dizer assim, eu estou em pecado? Eu não tenho dúvidas, irmãos, que Deus fala de formas que a gente não entende com pessoas. Fala aos corações, fala às mentes, está trabalhando, de repente como Jane, que testemunhou aqui, que ouviu várias vezes a tia, não sei de quem, dela, não foi Jane? Falava, era do reino. Aí de repente foi Selma que veio com o texto, abriu os olhos, falou ao coração, alguma coisa aconteceu diferente aqui, o que foi que houve? Eu ouvi uma frase, você acha que a sua frase de impacto impactou o coração, foi? Sozinha? Não, mas com a ação do Espírito Santo e a palavra proclamada, invocarão o nome do Senhor e serão salvos. Mas como invocarão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não foram enviados? Você está sendo enviado com uma palavra na tua mente, na tua boca e no teu coração.
O que falta é nós declararmos essa palavra. Onde liberarmos, pela ação conjunta do Espírito e da palavra, do Evangelho, começam a acontecer as conversões, os novos nascimentos, os milagres, as libertações, as curas, as mudanças de vidas, as casas serão transformadas, aleluia, os povos vão abandonar os seus costumes pecaminosos, as nações serão cheias do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, segundo Abacuque 2,14. Mas é preciso a ação conjunta do Espírito com a palavra do Evangelho do Reino que você tem na tua boca e no teu coração. Deus está nos preparando para essa parceria. Você agora cheio, incendiado, o Espírito Santo, própria chama dos céus, junto com você, irmãos. É uma parceria que vai arrebentar o inferno. Vai transformar corações. Aleluia. Pense na tua conversão, como foi? Vamos muito longe, não? Como foi a tua conversão? De repente você já ouviu tantas coisas, aí de repente algo mexeu no teu coração, como Pedro quando vem com aquela palavra lá em Pentecostes, pá! Começa a falar, irmão, Pedro, sei lá, acho que era 9, 11 horas da manhã, e começa a pregar o evangelho, gente assim lá em Jerusalém, gente, eu pergunto, esse povo não viu Jesus fazendo milagres? Esse povo não viu o cego vendo? Eles não viram as obras que Jesus tinha feito? Sim ou não? Muitos tinham visto, sim. Eu sei lá onde estão os 9 leprosos que saíram sem agradecer. Só um voltou, diz Jesus. Cadê os 9? Sei lá se estavam naquela festa lá que estava rolando em Jerusalém, no Pentecostes. Eu sei lá onde estão os cegos que Jesus curou. Mas a Bíblia fala uma coisa. Havia poucos convertidos. Por quê? Porque o Espírito não havia sido derramado sobre toda a carne. O que mudou em Jerusalém nesse dia? Quando Pedro se levanta e traz o Evangelho com uma clareza. O Jorge fala uma coisa interessante. O Pedro, com os apóstolos, falam de 3 textos acerca de Jesus. Ele usa assim, com uma teologia perfeita. Não tenha dúvidas, o Espírito Santo estava inspirando Pedro a falar aquelas palavras. Vai inspirar a todos nós. Se você crê, eu sei que você quer crer. Eu sei que você está crendo. Mas quando Pedro traz aquela palavra, irmãos, a palavra diz que 3.000 pessoas. A palavra diz que o coração dele se apertou. Quem apertou o coração? Tinha algum cirurgião entre os apóstolos? Mas a palavra diz que os seus corações se apertaram, de tal maneira que eles disseram, Pedro, o que é que a gente vai fazer? Aí Pedro diz, arrependei-vos, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi derramado só sobre os 120. Os 120 foram batizados, mas a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a falar aos corações. E continua até ser devolvido com a igreja para os céus. Mas até lá, como diz Paulinho, vou colocar essas coisas de Paulinho na Bíblia, né? Até lá, ele continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que quem convenceria era o Espírito Santo, não nós. A nós cabe proclamar. Porque junto com o convencimento dele, aleluia, a conversão. É aquela coisa, você não tem um parceiro de voleibol, a gente sempre tem aquele negocinho, não vou falar aqui nome não, viu, irmãos? É panelinha, né? O cara escolhe aquele cara, por quê? Porque sabe que com ele, a certeza de ganhar é o quê? Maior. Mas quando o cara entra com um time chururu, irmão, o cara já entra assim, misericórdia, Senhor, eu estou pela misericórdia da fé. Comunhão, irmão, lógico, comunhão aqui. Não, a gente veio para brincar, lógico, vamos brincar no vôlei, sai. Amém, glória a Deus, mais um. Mas quando tu entra com aquele que tu disse, eita, tu diz assim no coração, diz ou não, é verdade, eu falo isso, faço isso. Eita, esse aqui dá para a gente pelo menos tirar uma casquinha com outro time aí. Não saia sem o Espírito, porque o Espírito não quer sair sem você. Porque ele sabe que com você proclamando o Evangelho,
e ele trazendo a convicção de pecado, justiça e juízo, isso gera conversão, gera mudança, gera transformação. Veja o que Jesus fala acerca do Espírito Santo em João 15, 26 a 27. Jesus falando acerca do Espírito Santo, ele diz assim: quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, eu vou pular aqui, ele dará testemunho de mim. E vocês também darão testemunho, porque estão comigo desde o princípio. Você sabe que quando você vai evangelizar, mesmo sozinho, proclamar o Evangelho, você vai em dupla. Jesus disse que você vai testemunhar dele, mas o Espírito também vai. É como se tivesse um no ouvido de um lado e o outro no outro. Só que a voz do Espírito Santo, pegando a tua palavra, eu creio que ele faz assim, deixa tu falar. Quando tu está falando, ele pega aqui, ó, sopra e produz a revelação. Produz a conversão. Produz a convicção de pecado, justiça e juízo. O que eu quero trazer para você, querido e querida irmã, é que o Espírito Santo já foi derramado. E ele está fazendo a sua parte. O que nos cabe, fazer a nossa. Simples. Simples, como temos aprendido desde sábado. Desde sábado. Deus tem nos constrangido a dizer, olha, abre tua boca. E Jesus ainda ajuda a abrir tua boca, que eu a encherei. Portanto, há dois que testemunham de Jesus ao mundo, os discípulos e o Espírito Santo. Por isso, queridos, Jesus, ele sabia que havia de enviar o seu Espírito para o convencimento de toda a carne, de todos os ouvidos que ouvirem. Por isso que Jesus não teve muitos discípulos convertidos ali, muitas conversões. Imagine, hoje, se um cara é cego, começa a ver, todo mundo começa a mandar mensagem, rapaz, um cara cego aqui, porque a gente acha que esse cara não tem como não se converter. Na época de Jesus, muitos foram curados. Mas depois da vinda do Pentecostes, multidões se converteram. Em um dia, 3.000. No outro, 5.000. Obra de quem? O que mudou? O que mudou nos apóstolos? O Espírito. O que mudou para a multidão? O derramar do Espírito sobre toda a carne. Simples isso, mas profundo. Para mim, irmãos, foi algo e tem sido algo revelador. E que tem mudado a minha postura em relação a qualquer pessoa. Antes de vir para cá, eu fui encher o pneu, estava com toda a família no carro. Aí tinha um rapaz que estava enchendo o pneu, né, um franelinha no posto. Aí eu acabei dividindo com ele uma comida ali. Aí eu olhei para ele, eu disse... Aí comecei a evangelizá-lo, proclamar o reino. Viciado em crack há 5 anos. Para mim puxa, uau. Mas para Deus, eu dou jeito. Eu dou jeito. Eu posso fazer. Mas fale. Isso tem mudado a forma de nós, isso muda a nossa forma de olhar as pessoas com fé. Você vai olhar para qualquer pessoa agora e vai dizer assim, Deus está falando ao coração. O que falta? A palavra. A palavra, a Gisele até trouxe um texto para mim, de João, que fala que nem todos irão se converter, nem todos ouviram a Jesus. E Jesus assim repetiu para os apóstolos. Mas isso não pode ser impedimento para eu pregar. Não sou eu que decido se a pessoa vai se converter. Eu não posso fazer seletividade, aquele sim, aquele não. Nós não cremos em predestinação. Deus predestinou todos. Todos. É desejo do coração de Deus. Fernando leu aqui, que todos venham conhecimento da verdade, todos se convertam. Deus quer quem, irmãos? Todos. Você já leu em Apocalipse que fala que Jesus pagou para Deus com seu sangue todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todos. Jesus disse, Pai, eu comprei todos. Quantos? Todos. Todos são teus. Agora tem que crer. Tem que reconhecer como Senhor. Mas Jesus não fez uma obra parcial. Foi completa. Todos para Deus. Todos.
Não fica um de fora. Porque a obra da cruz, na cruz, foi perfeita, completa para todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a obra da cruz inclui todos os homens. E Jesus comprou para Deus todos que procedem, toda língua, tribo, povo e nação, todos. Então nós temos que olhar isso, por isso que Paulo fala, ninguém mais olhamos segundo a carne. Temos que olhar com fé. Mas o Willian, se não se converter, esqueçam mais, eu sei lá se vai se converter. Eu quero crer se que vai se converter, vou corrigir a frase. Eu quero crer. Porque se eu ficar fazendo isso vai me impedir. Eu vou montar uma muralha ao meu redor e você acaba voltando para o estado lá atrás que Paulinho falou, que às vezes a gente fica lá parado, com medo. Ah, será que vai? Será que não vai? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho um chamado. Junto com o meu parceiro, isso dá conversão. Isso eu sei. Até encontrar, confiar, até encontrar um homem ou mulher de paz, que eu não sei quem é. Eu não sei a quem o Espírito Santo já está falando, e a pessoa recebendo, e de repente o dia chega, porque chegou você. Chegou você. Você não sabe as aflições que aquela pessoa tem vivido. E as respostas que Deus tem começado a falar ao seu coração. A gente confunde Deus falar a alguém com Deus se unir a alguém. São coisas distintas. Deus fala com todos, mas se une ao coração que se arrepende e reconhece a Cristo como Senhor. Mas Ele está falando com todos. Com quem Ele está falando? Pegue sua lista agora. Fazer igual a Fernando. Gostei desse negócio. Pegue sua lista. Pegue sua lista. Pegue sua lista. Já estou terminando aqui. Feijoada está pronta? Eu quero comer a comida do Pai. Depois eu como a comida de rosa das meninas ali. Estamos juntos? Estou finalizando. Então, com a lista, pegue tua lista, olhe para a sua lista agora. Olha com fé. Agora, no teu coração, diga assim, Deus, tu está falando com esse já. Tu está falando com esse. Tu está falando com esse. Tu está falando com esse. Amém, tu falou todos aqui, mas preste atenção. Fale nominalmente. Deus, tu está falando com esse. Tu está falando com esse. Tu está falando com cada um. Tu está falando com esse. Com fé. Porque o Espírito Santo está falando. Eu não estou querendo jogar aqui palavra para você ficar emocionado. Não. É porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então eu creio nessa palavra. Se eu creio nessa palavra, eu creio que Deus está falando. Quando Deus for se unir, aí a gente vai tirar da lista. Aleluia. Porque já é um e vai ser teu parceiro de oração. Mas agora, você vai olhar e vai dizer, Senhor, tu já estás falando porque tu declaraste. E a palavra diz que nos últimos dias, Hebreus também fala sobre os últimos dias. Nesses últimos dias, Deus tem nos falado pelo Filho. Então nós estamos vivendo desde o Pentecostes os últimos dias. E Deus já derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Deus está falando, aleluia, que essa palavra gere em nós uma boa expectativa e fé para proclamarmos com ousadia, confiança, sabendo que o nosso parceiro, aleluia, é diferente falar isso, né? O nosso parceiro de pregação, de proclamação, está fazendo a parte dele. E ele faz bem feito. Ele faz bem feito. Não se preocupe não. Você não precisa saber toda a vida da pessoa. O Espírito Santo sabe. Se você tem uma palavra, Deus vai incomodar o teu coração. Fale. Como falamos aqui, né? Paulo falou, estratégia de amar, de servir, de cuidar. Isso é uma estratégia de Deus para alcançar os corações. A pessoa vai ser constrangida em amor. Vai compungir o coração, vai apertar. Algo está acontecendo. E quando tu lançar o evangelho do reino, porque é o que está faltando, as coisas começam a ser trazidas para a luz. Na verdade, a luz é gerada. Amém? Essa segunda parte que eu queria repartir com você é simples, mas é tão poderosa, que muda a nossa forma de ver as pessoas. Porque você vai olhar com fé e que o Espírito Santo está falando a toda a carne.
porque ele já foi derramado. O que falta é nós dizermos assim, eu já fui enviado, agora eu vou. Todo tempo. Quer falar, Fernando? Tu abriu a boca assim, eu pensei que tu queria falar. Vem cá, Luz, eu queria te orar para a gente encerrar. Não sei se Paulinho tem alguma palavra. Paulo? Meu pastor sumiu, não foi arrebatado, não, por favor, senão... tá ali, glória a Deus. O Senhor, desde ontem que eu fiz a lista, o Senhor me lembrou um texto, e aí o Senhor confirmou fortemente agora, através da palavra de William, a gente ouviu de Fernando que a gente tem urgência de pregar o Evangelho, e o Senhor nos despertou para essa urgência, né? O Senhor me lembrou um texto que está lá em Êxodo 20, que diz assim, Deus falou todas essas palavras, dizendo, não foi outra pessoa que falou, a não ser Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, e isso Ele fez conosco, e Ele tem poder para fazer com todas aquelas pessoas que colocamos na lista, assim como fez com o povo de Israel, né? E Ele continua dizendo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante dela, nem te servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o nosso Deus. Ele guarda a iniquidade até a terceira e quarta, mas Ele mostra a sua misericórdia até milhares de milhares de milhares da nossa geração, porque esse é o nosso Deus. Aleluia. Almeirinha. Vou abrir. Irmãos, eu vim aqui dizer algo muito simples, mas que da mesma forma, esse versículo fora do contexto estava me atrapalhando, pode atrapalhar mais alguém aqui. Vocês sabem que em algum momento no Evangelho, Jesus falou um versículo que diz assim, que o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. E a gente sabe o que o Senhor queria dizer naquilo, né? Oi? Ele não tem honra na casa dele. Tem outros lugares, mas na casa dele ele não vai ter honra. E eu percebi, do nada, o Espírito Santo hoje falou comigo que o entendimento errado desse versículo tinha me fazido um pouco assim, desanimar na proclamação para os da minha casa, no caso da minha família, dos meus pais, né? São 7 irmãos da minha casa, então tem muita gente para proclamar na casa dos meus pais. E claro que eu já proclamei, mas claro, já houve rejeição, e vinha muito, às vezes, estava vindo isso no meu coração, não, mas é porque o Senhor tem que levantar outro profeta, porque está acontecendo, porque eu sou dessa casa, né? E hoje, do nada, o Espírito Santo realmente foi Ele, me lembrou disso, né? Me trouxe para quebrar esse sofisma. Esse versículo é precioso, como toda a palavra de Deus é preciosa, mas não é para justificar isso, né? Não é para justificar que você não vai ter aceitação, a palavra de Deus não vai ser aceita através de você, porque é sua casa, e aí você não vai ser honrado nela. Então, eu decidi vir aqui, porque se esse versículo vem na mente de alguém para justificar isso, que seja desfeito esse engano, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu senti do Senhor de vir aqui para trazer um esclarecimento do Espírito Santo. Desde ontem eu ouço, seja nos testemunhos aqui, seja pessoalmente, em momentos fora daqui do encontro, os irmãos e as irmãs falarem, Fernando, mas rapaz, tu me pegasse, se tivesse sabido que aquela lista era para orar. Eu ouvi vários falando sobre isso. Eu quero dizer para você que não foi minha intenção. Não foi. Porque há semanas que eu estou buscando o Senhor, e é claro que eu sabia o que ia ministrar, e que
A minha lista já estava preparada no meu coração, eu só não escrevi. Pensei até em fazer isso, chegar com ela pronta. Eu falei, não, eu vou fazer igual que todos os meus irmãos vão fazer também. Mas eu tinha convicção que tinha dito para todo mundo que a lista era para a gente pregar o evangelho. E que vocês começaram a falar, a primeira vez que alguém falou, eu fiquei espantado. Aí veio outro e falou, eu digo, ele não deve ter prestado atenção, eu pensei. Aí outro falou, eu falei, então fui eu. Finalmente o Espírito disse, fui eu, ele, não eu. O Espírito do Senhor conhece o teu coração, conhece o meu, sabe que se eu tivesse feito aquilo que eu achava que tinha feito, o efeito que ele queria não ia ter acontecido. Então, não foi estratégia de homens, eu estou confessando a vocês, eu não teria essa capacidade, mas Deus que sabe todas as coisas, queria que estes nomes estivessem nessa lista. Estes nomes que Ele quer que a gente haja com eles nessa parceria, não por vista. É mais fácil quando a gente vê, né? A gente pensa que é mais fácil. E Deus fala, não é assim. É por fé e não por vista. Amém? Então, foi o Senhor que quis que fosse dessa maneira. É diferente daquilo que eu tinha pensado em falar. Eu esqueci de falar essa parte, então, mas era tudo que Deus queria que acontecesse. Amém. Foi porque eu falei que tu estava na carne ali, não, né? Assim, tá. Esse óculos aí tu tá bonitão. Eu sou um transformado, né, velho? Irmãos, eu acho que 15 a 20 dias atrás, a gente faz o grupo com os casais na quarta-feira, sempre na casa de Júnior e Flávia, aquele casal que está ali. Ó. Levanta a mão aí, Juninho. E Cacá tinha sentido uma direção do Senhor, né, de comprar uns caderninhos e colocar o nome das meninas, não foi? Como se fosse um diário de oração, né, diária, para que ela viesse não só ler a palavra e começar a compartilhar, né, orações e buscar do Senhor fazer essa lista, Fernando, tirando todo o peso, né? O Senhor já vinha falando comigo. E aí eu disse, vocês fazem essa lista porque eu tinha um caderno assim e eu fiz essa lista e algumas pessoas dessa lista estão aqui hoje. E para resumir, aí a gente, né, estimulou os casais, né, a colocar nesse caderninho, né, o que eles desejavam. Poderia ser alguma coisa material, sim, porque Cacá também tem essa lista, tá? Mas principalmente no alcançar de vidas, tá? Eu recebi uma palavra profética, né, que o Senhor usou Sheilinha, na época que a Cruz Cabugá não tinha nem aquele forro. Faz tempo. Né? E Sheilinha disse assim, eu vi aqui o Espírito Santo, né, se mover, tá certo? E resgatar vidas familiares de muitas pessoas que estavam aqui, um dia de domingo, Sheila. Né? Eu guardei essa palavra no meu coração, tá? E de uns anos para cá, eu tinha também falado para os irmãos que a gente tem caminhado junto, que o Senhor tem nos movido a orar por vidas, né? E amar vidas, porque isso é que, exato, sair da zona de conforto, né? E isso é o que move e impulsiona o coração de Deus, né? Vidas, né? Então, Oi? Cacá pede para eu vir aqui para encorajá-la, aí ela fica falando aqui como Espírito Santo. Não é. Amém. Eu tive o Senhor é tão bondoso que eu não vou me estender. O Senhor me dá uma oportunidade de proclamar o evangelho. Eu adoro fazer isso, tá? E o Senhor me dá a oportunidade, né, amor, de pessoas que a gente não vê mais. E depois ele fez, Léo, tu lembra daquela fruta que tu pediu para eu experimentar? Eu digo, eita, foi, né? Foi, ó, eu estou com Jesus hoje, né? Enfim. Aí, recentemente, um rapaz que trabalha comigo,
né, ele entregou a vida para o Senhor, né? E eu achei muito lindo. Ele disse, seu Leonardo, eu quero esperar o senhor voltar do final de semana, né? E como eu vou estar de serviço na terça-feira, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu fiz, meu irmão, olha, não tem pastor nenhum, né, que possa fazer com que esse vínculo, né, seja concretizado só na terça-feira. Isso já aconteceu, tá bom? Então, isso é uma coisa entre tu e Deus. Como eu vou estar viajando, então aproveite isso aí, os irmãos que já estão aí, eles vão orar por você e procura um vínculo aí para você se firmar. Né? Então, é isso, amor pelas vidas, né, e eu me senti muito edificado pelas palavras aqui que o Senhor direcionou a vida dos nossos pastores. Amém? Amém. Eu gosto de frase. Fica aqui, Renato. Amém. É porque assim, às vezes como a gente olha a coisa, muda muito, né? Dependendo da forma como a gente entende, compreende as coisas. Léo falando aqui, me veio ao coração a seguinte frase. Eu gosto de frase de impacto e efeito, né? Mas eu creio que essa foi de Deus. Porque a gente costuma orar assim, Deus, me dá uma oportunidade para falar para alguém, uma situação, né? Aí o nosso parceiro de evangelização fala assim para a pessoa que ele está tentando convencer. Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo fala assim para a pessoa, eu vou lhe dar uma oportunidade para ouvir. Aí manda você. Não é que Deus vai abrir uma oportunidade para você. Deus vai lhe mandar como uma oportunidade para a pessoa ouvir do Evangelho. É o que Fernando nos falou aqui. Nós somos a oportunidade que o Espírito Santo está levando para a pessoa ouvir. Então, às vezes, a gente diz assim, Senhor, nos dá uma oportunidade, abre um cenário, abre a solução, e a coisa não muda, fica a mesma coisa. Porque você é a oportunidade para a pessoa ouvir do Evangelho. Deus vai dizer assim para a pessoa, vou mandar alguém agora, vou lhe dar uma oportunidade de ouvir. Então, quando o Léo estava falando isso aqui, é porque isso nos leva a ficar muito passivos e esperando uma situação acontecer. Quando Deus não faz assim, irmão. Deus é um Deus ativo. Deus já mandou a gente ir. Então vai. Tu és a oportunidade para a pessoa ouvir. Não a furte de ouvir, como nós ouvimos esses dias, o Evangelho do Reino. João, para a gente orar e continuar sendo chamados. Bom dia, irmãos. Queria compartilhar um texto rapidinho quando o William falou ali do vôlei, né? Às vezes eu comparo com a minha família, né? Eu quero escolher algumas pessoas, como no vôlei que o William falou, né? Fulano sabe mais, eu vou entrar no time dele que eu vou ganhar. E às vezes eu quero escolher na minha família, né? Ou nos meus vínculos, aquela pessoa é mais apta para o reino de Deus. Aquela outra eu não vou nem chegar perto. Eu desprezo no meu coração. E o Senhor tem falado comigo, estava meditando ali sobre ter essa sensibilidade de estar sensível ao que o Senhor quer falar ali nesse momento. Eu estava no interior, sou do interior, né? Nasci e me criei no interior. Moro em Recife há 13 anos, mas toda a minha família é do interior. E pouco tempo atrás eu estava lá no interior e eu fui cortar lenha com machado, né? Cortando lenha, e chegou um primo meu. E interessante que ali naquela conversa eu disse, olha, tu sabia que tem um texto na Bíblia que fala que se o machado tiver cego, né, tiver o corte e não tiver afiado, eu preciso pôr mais força para cortar a lenha. Só falei isso. Assim, não expliquei nada, não precisei alongar muito. E ele falou assim, João, tu demora a falar, mas quando tu fala, parece uma pedrada. E aquele gerou fé em mim. Não foi nem tanto nele, mas em mim, porque é uma palavra simples ali, talvez no contexto ali que eu estava, mas de algum momento impactou a vida dele. E durante os testemunhos aqui no sábado, o Senhor lembrou esse texto que eu vou compartilhar aqui agora, eu estava meditando sobre ele, e quando o William falou do vôlei, eu lembrei de novo, que é um texto de 1 Coríntios 1, 26, que diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são. E o Senhor me confrontou ali com a minha escolha, né? Às vezes eu quero escolher as coisas que são, mas não é a escolha que Deus quer. E eu preciso estar sensível àquilo que Deus quer escolher para eu ser agente de Deus na vida daquela pessoa. Amém. Você não pode ser seletivo, irmãos, porque Deus não é. Deus não é. Esse negócio de fala, não fala, eu acho que é contagioso, viu? Estava ali, falo, não falo. Irmãos, o Senhor tem trazido ênfase para nós acerca de pessoas que são do mundo, que nunca tiveram experiência com o Senhor. Eu creio que foi isso que o Senhor trouxe. Mas o Senhor colocou no meu coração que nós temos colegas, amigos, parentes, que em algum momento já caminharam com o Senhor. Já tiveram uma experiência, não sei se de conversão genuína ou de religiosidade, eu não sei. Mas a pergunta que o Senhor fez ao meu coração é, ok, um ímpio, se não tiver uma experiência de conversão genuína, o destino dele é um destino que é conhecido por nós, que é o lago de fogo. E essa pessoa que hoje não caminha com o Senhor, que já caminhou, se desviou ou nunca se converteu, irmãos, eu não sei qual é o destino dela. Eu não posso asseverar aqui que ela iria para o inferno ou não. Eu não tenho coragem de me posicionar sobre isso. Eu sei que a palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, que nesse contexto nós também tenhamos a coragem de proclamar para queridos nossos que já caminharam conosco, mas que por algum motivo que nós não sabemos, hoje estão, às vezes, pior do que pessoas do mundo, numa situação mais deplorável do que pessoas do mundo. Então, eu queria, no nome do Senhor, que nós não esquecêssemos também de ter coragem de trazer, não religião, mas as verdades do reino para essas pessoas, no nome de Jesus. Amém, mestre. Eu lembrei de duas situações da Bíblia. Com elas eu vou finalizar, depois o Fabiano vai trazer um testemunho e a gente ora para que o Senhor continue falando conosco. A primeira é o carcereiro, que com um terremoto se converte. É estranho isso, né? Paulo estava preso, eu acho que era com Silas. Paulo e Silas. Eu não sei se eles estavam cantando um corinho, cantando a catequese, eu não sei se tinham pregado para o rapaz, para o carcereiro, mas o terremoto vem para lá, as algemas são rompidas, as portas são liberadas, o carcereiro olha aquilo, porque na época, me parece que o soldado romano que perdesse um prisioneiro pagava com a própria vida, aí ele vai tirar a vida. Aí Paulo grita, não, eu não sei como é que Paulo viu aquilo, né? É estranho também, a Bíblia não fala, né? Não sei se foi uma palavra de sabedoria do Espírito Santo, dizendo assim, grita isso aí. Por que não? Grita. Isso aí. Gritou, olha, não se mate não. A gente está todo mundo aqui, eu acho que eram todos discípulos, né? Não sei. Estavam presos pelo Espírito Santo, né, velho? Aí não se mate não, a gente está aqui. A Bíblia fala que o carcereiro vira e se converte. Aí Paulo dá aquela palavra, crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Naquela noite, me parece que todos foram batizados. Toda a casa. Deus usando um terremoto, uma situação, num carcereiro, como o Paulinho falou, uma pessoa que provavelmente era odiada pelos presos. Ninguém é carcereiro à toa, né, irmão? Por favor. A gente não está dizendo que esse cara era um José que cuidava bem dos presos. A segunda situação, estou falando da ação do Espírito Santo, é com Cornélio. Cornélio tem uma situação muito parecida com o que João Renato falou aqui, a escolha do vôlei. Porque Pedro não queria ir para a casa de Cornélio. Veja, o mesmo Pedro que falou no Pentecostes que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Pedro ali fez uma separação. Não, eu vou matar e comer, não, eu vou. Aí Deus insiste com ele, veja. O Espírito Santo, Pedrão. Aí quando vem os caras, o Espírito Santo diz, vai com eles. Quando Pedro chega naquele lugar, irmãos, ele nem queria pregar, porque ele disse, olha, você sabe que eu, como judeu, não posso nem entrar na tua casa. Mas aconteceu isso, o Espírito Santo falou comigo, e Cornélio começa a dizer o que aconteceu com ele.
em sonho, e Deus falando com ele. Aí quando Pedro começa falando, aí fala sobre Jesus, como o Fernando já nos falou aqui, ele nem termina o discurso. Veja que palavra poderosa. Eu sou tendencioso a dizer assim, rapaz, foi só ação do Espírito Santo. Antes desses dias, eu estava mais propenso a pensar assim, rapaz, o Espírito Santo estava lá, pá. Mas a palavra de Pedro foi tão poderosa, o Evangelho é tão poderoso, que Pedro nem concluiu. E o Espírito Santo, parceria com essa palavra, irmão, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero profetizar que isso vai acontecer contigo. A palavra é poderosa. O Evangelho é poderoso. É poderoso. Pedro nem terminou. Pedro, aquele cara que não queria nem concluir. Aí o Espírito Santo, parceiro, disse, sabe de nada, inocente. Pega aquela palavra que Pedro está ministrando. E como Paulinho falou, sei lá como é que esses são dentro dos nossos contextos de família, de perto, de longe, de ímpios. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Amém, queridos? Fabiano, para a gente encerrar, não sei se Fernando e Paulo tem mais. O Wilma leu um texto, mandou um texto aqui. Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Irmãos, às vezes a gente ouve as ministrações, recebemos palavras, mas temos tantas dificuldades, às vezes em algumas áreas, que o inimigo fica tentando roubar a semente, como fala na parábola do semeador. Então, às vezes, eu já ouvi irmãos falando que tem dificuldade em proclamar. Josué 1:8 fala assim, não cesses de falar desse livro da lei. Mas se a gente perceber a continuidade, diz, antes, medita nele dia e noite. Na minha profissão, eu aprendi a analisar dados, e identificar o porquê que isso não está acontecendo. Então, a questão não é que você ou que eu não sejamos capacitados. Fomos capacitados pelo Senhor, mas a gente precisa identificar o porquê que eu não estou conseguindo. Então, nesse caso da palavra, por que eu não consigo proclamar? Será porque eu não estou lendo? Porque tem um texto que o Senhor nos encoraja. Não tenha medo quando você estiver diante das autoridades, porque o Espírito vai conduzir tudo aquilo que você deve falar. Mas, como o William falou, eu vou fazer uma prova, não faço mais sozinho, tenho a parceria do Espírito. Mas se eu não estudar, é zero. Porque eu preciso ter o conteúdo, eu preciso ter o conhecimento. E o povo se perde por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a gente precisa meditar na palavra. Não só na palavra, mas se você tem alguma outra dificuldade, ajuste. Ouvi uma frase que fala que na tempestade o pessimista ele reclama do vento. O otimista fica esperando a tormenta passar, mas o autorresponsável ajusta a vela. Então, se você precisa ajustar a vela, se eu preciso ajustar as velas, vamos fazer isso. Sai daqui, vamos chegar junto do discipulador, pedir ajuda, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo, ou seja, ajusta a vela, só não para. A gente só não pode parar. Às vezes, a questão não é que a gente não tenha condição, não tenha capacidade, o Senhor nos capacita, mas existem coisas que precisam ser ajustadas. A palavra fala, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para acudir o necessitado. A questão não é só não roubar. Eu não consigo parar de roubar. Não é isso. A questão é, o que é que eu preciso fazer para ajustar? É trabalhar e acudir o necessitado. Então, se hoje você sente assim, eu tenho dificuldade em proclamar, calma, não se desespera. Apenas, como a palavra diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. Examina por que isso está acontecendo? Por que não estou conseguindo proclamar? E o Senhor vai sondar o coração e vai revelar, tu precisa só ajustar aqui, leia mais para poder você ter o que falar na hora e não apenas tentar falar para alguém com palavras persuasivas de sabedoria humana.
mas falar do Evangelho. Amém, irmãos? Certamente passaremos vários dias aqui para fechar, vem cá, Neide, todos os vácuos, né, que precisamos corrigir, como o Paulinho falou, todas as correções de rumos. Então, nós encorajamos você a abrir o coração no teu grupo discipulado, para que esses ajustes sejam feitos com a cooperação do corpo de Cristo. Amém? Neidinha é a última, senão a gente... Bom dia, nem sei a hora, boa tarde. Fabiano falou ali, paz, irmãos. E assim, desde o ano passado, eu tenho passado um processo com o Senhor, que assim, são mais de 20 anos no Senhor, sem conhecer as verdades total dele. Porque eu não me dedicava, eu sempre procurava outras coisas. Não que eu não lia a palavra, não escutava nos encontros, tudinho. Mas assim, a dedicação mesmo inteira. Vai fazer 1 ano, o mês que vem, que eu passei um processo com o Senhor. E depois disso, acho que 3 meses depois, eu disse, espera aí. A palavra diz que a gente tem poder através do Senhor. Então, comecei a me dedicar à leitura da palavra, irmãos. Eu conversando com Sheila, eu disse, Sheila, eu não posso dizer outra coisa, a não ser que a leitura diária, o jejum e a oração. E eu tenho tido umas experiências com o Espírito Santo, que nem tem palavra. Eu disse ao Senhor esses dias de sábado para cá, com essa palavra dos pastores, do Senhor através da vida deles, dos testemunhos aqui. Eu disse, Deus, eu não tenho como devolver, agradecer, a não ser com a minha entrega diária, com a minha dedicação a Ele. As demais coisas vêm, sabe? É a palavra do Senhor. Fabiano veio falar agora, desde o começo, eu vou lá, mas o medo prendendo a gente, a vergonha, tudinho, já se dissipou. Amém. Então, assim, quando Fabiano fez, peca porque não conhece a palavra. E é verdade, não conhece a palavra. Eu com medo da morte, que eu estava com crise de pânico, e assim, eu disse a Cacá e a Léo, eu li Coríntios, a palavra em Coríntios que diz, se a minha esperança estiver nisso, né, como Paulo fala ali, nessa terra, nessa vida, já era. E o Espírito Santo se revelou tremendamente a mim durante esse quase 1 ano, através da palavra primeiro, do Senhor e de cada vida aqui de vocês. A irmã de Arapiraca me deu uma palavra tremenda. Eu com medo. Paulinho foi usado ontem, né? Aqui. O Senhor, eu disse, meu Deus, parece que é tudo que eu estava falando aqui para ele. Paulinho veio aqui, não tenha medo, quando Paulinho falou aquilo. Sabe, quando ele falou que a gente sente aqui abrindo, na hora, parecia que era um gelo saindo. Então, não podia deixar de vir dizer a vocês, meus irmãos, leiam a palavra. Total libertação com ela, com o aprender do Senhor, com a palavra, com o Senhor, com a oração, com o jejum, com as vidas, as orações do grupo Efésios, que é o grupo que a gente tem orado. Eu não posso dizer um nome aqui que eu estaria sendo injusta. De eu ligar para uma irmã de 1 a 2 horas da manhã, preciso. E ela, Neidinha, não tem problema. E eu ser socorrida. Quem faz isso é só o Senhor, é só o Espírito Santo através deles. Então, eu só quero dizer obrigada a cada um de vocês e ao Senhor, primeiramente. Aleluia. Obrigada. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelas cozinheiras. Vem cá, mestre. Né? Amém. Vamos agradecer. Quem comeu bem aqui, irmãos? E hoje, irmãos, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Se contém na hora do prato, porque feijoada é um negócio maravilhoso. Então, as irmãs estão nos ouvindo lá. Queremos agradecê-las. Né? Em nome da igreja, queridas, queremos agradecer a vocês. Abençoamos vocês em nome de Jesus, a saúde, o coração, e que o Senhor retribua esse serviço
com graça, com unção, com poder, com revelação, com resposta, em nome de Jesus. Nós abençoamos vocês e dizemos, amamos não só a comida, mas vocês. Aleluia. Irmão, tem uma canção que eu queria cantar desde o início. Pedro, vem cá, me ajuda aqui, Pedro. Vem cá. Já está pronto o almoço, já está tudo certinho. É oportunidade, viu? Detalhe aqui, ó. Quem quiser arrumar a panelinha do vôlei, a gente descobriu um talento entre nós, que é o Sérgio. Sérgio, meu amigo, é brincadeira, né? Além de alto, o cara joga muito vôlei. A canção é antiga. Mas Pedro já sabe. Pedro é o único daqui que sabe. Jojó nem quis ouvir a música. Eu vou declarar aqui, Jojó. Jojó, não sei não. Aí sai, ele tangencia assim. Ó. Cleitinho é a mesma coisa, mas tudo bem. Cadê Cleiton? Está aí ainda? Já foi embora. Mas, que depois da lista, eu queria profetizar que nessa canção estão as pessoas que você vai orar. Orar e proclamar. Ela diz assim, de todas as tribos, povos e raças, muito. Me ajuda aí, Pedro, eu sorrio. Te louvar de tantas culturas, tribos e nações. Fica de pé. No tempo e no espaço virão te adorar. Sim, Senhor. Bendito seja sempre o Cordeiro. Aleluia. Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. A nós. Remidos, comprados, grandes multidões, muitos virão te louvar. Povo escolhido, aleluia! Teu reino e nação, a minha lista vai estar aí. No tempo e no espaço, a sua vai? Virão te adorar. Aleluia! Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. A nós. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos iremos consagrar, uma vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome. Cristo Jesus, presente em mim. Pai, tu declaraste, a palavra declara que toda a obra da cruz já foi realizada. Graças te damos por esse projeto maravilhoso que começou desde antes da eternidade, Senhor. Onde Jesus foi ali entregue como cordeiro, entregue a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela obra da cruz. Muito obrigado porque não é qualquer um que nos chama para cumprirmos a grande comissão. É o Senhor que nos chama. Obrigado porque tu não nos deixa perdidos. O que vamos falar? Tu nos dá o teu evangelho. Graças te damos, Senhor. E se não bastasse, nos dá a parceria do Espírito. Muito obrigado, Senhor. Incendeia nosso coração mais uma vez, Pai, para que a chama não se apague.
Bendito seja o Senhor. Profetizamos que nessas tribos, povos e nações que virão te adorar, estarão ainda nessa terra, nesta vida, te glorificando em nome de Jesus. Edição 2023, retiro, finalizando aqui, mas a obra de Cristo, nosso chamado, continua. Descemos como subimos, com o óleo da unção do Espírito Santo. Aleluia! Podemos aplaudir ao Senhor? Dá um cheiro em quem está perto de você.